O Retrato, Oswaldo Peralva, parte 4. Korionov, o príncipe soviético. Uma das coisas mais chocantes para nós, na escola em Moscou, era a rigidez hierárquica que se revelava na vida cotidiana e que anulava de forma brutal toda a noção que possuíamos de igualdade e fraternidade comunistas. Também aqui no Brasil, no PCB, conhecíamos esse sistema, mas ele se revelava de forma muito mais atenuada do que tendíamos a explicá-lo pelas difíceis condições na luta clandestina, que exigira, em benefício da segurança da organização e de seus dirigentes, uma disciplina quase militar. Mas lá era diferente. Estávamos no país do socialismo. Gerações inteiras tinham sido formadas já nas escolas soviéticas, certamente educadas de acordo com os princípios do mais puro humanismo. A existência de classes sociais antagônicas que geravam entre os homens relações de subordinação e de dominação, refletindo-se na diversidade de tratamento com que as pessoas se comunicavam entre si, tudo isso havia desaparecido. Desapareceram os títulos nobiliárquicos. Aboliram-se expressões tal como alteza, majestade, excelência, substituídas todas pela palavra camarada, que expressaria a situação de efetiva igualdade entre os cidadãos soviéticos. Com muita rapidez, porém, a vida nos mostrou que, se aqueles homens eram todos iguais, havia ao menos alguns, como na sátira de Orwell, que indiscutivelmente eram mais iguais que os outros. Não nos foi difícil descobrir que Korionov, por exemplo, era um daqueles camaradas mais iguais que os outros. Quando ele, em seu negro e flamejante automóvel Zis, franqueava o portão da escola, espalhava-se pelo quintal, pelos corredores, pelos quartos, por toda parte, o rumor da sua chegada. Se havia algo sujo, limpava-se. Se um grupo estava discutindo alto, moderava o tom de voz, ou mesmo se calara. Se era no intervalo das aulas e alguns de nós cometendo leve infração à disciplina, repousava um pouco, metade do corpo estendido sobre a cama, erguia-se de um salto. Parece que tudo virava pelo avesso. Quem estava andando parava, quem estava parado começava a andar. O diretor Alexander Pavlovich baixava a cabeça de touro para não perder tempo em cumprimentar ninguém. E fazia no prédio uma inspeção relâmpago. Dentro de um segundo, vários funcionários o rodeavam e logo se dispersavam, após ouvirem dele uma ordem ou comunicação sussurrada. Sempre desconfiei que, nesses momentos, ele repetia precisamente aquelas palavras do governador, na conhecida comédia de Gogol, abre aspas. Chamei, meus senhores, para dar-lhes uma triste notícia. Acha-se a caminho daqui um inspetor. Fecha aspas. Homem de altura mediana, solene e de sorriso escasso, cabelo quase brancos, de tom louros, os olhos azuis sempre imóveis por trás dos óculos, como se fitassem um ponto perdido no horizonte, as bochechas gordas e rosadas e a boca ligeiramente torta, o laço correto da gravata bem no meio do colarinho de seda listrada, o jaquetão escuro bem pesado. Korionov nos dava a impressão de um príncipe. Um príncipe de novo tipo,
de tipo soviético. Mas essa impressão herética cada um de nós a possuía no mais estrito segredo e tratava de espantá-la da mente, como se fosse uma tentação do demônio. Só depois do 20º Congresso do PCUS, quando o informe secreto de Khrushchev derrubou do altar bolchevista o ícone de Stalin e começaram a se abrir as bocas, antes hermeticamente fechadas pelo terrorismo vigente nos partidos comunistas, é que ouvi, lá mesmo em Moscou, Diógenes Arruda dizer de Korionov, abre aspas, para Diógenes: parece um príncipe soviético, fecha aspas. Mais tarde, já no Brasil, conversando com antigos colegas do curso, tive a oportunidade de empregar a mesma designação, e era curioso como todos concordavam nisso. Pois não era mesmo? Parecia um príncipe. Korionov teria uns 40 anos e representava um dos elementos da nova geração de altos burocratas do Partido Comunista da União Soviética. Significa que nasceu, cresceu e se educou sob o domínio bolchevista, constituindo assim um dos produtos mais legítimos e mais autênticos desse regime. Naturalmente que entre os burocratas russos, como em qualquer outro setor de atividades humanas, na União Soviética ou nos Estados Unidos, na Bolívia ou no Japão, há cretinos e sábios, mediocridades e grandes talentos. Korionov está entre estes últimos, embora não tenha podido escapar a certas limitações específicas. E digo específicas em relação ao regime, que não sendo nunca arejado pelo sopro dos debates realmente livres, coloca viseiras em seus intelectuais, de modo que eles não podem nunca olhar em todas as direções e adquirir uma visão completa das coisas. Mas Korionov é, de fato, um jornalista brilhante e profundo. Eu o sei, e assim o julgo, porque li muitos dos seus artigos na Právida, onde exerceu as funções de comentarista internacional, e porque assisti a várias de suas conferências. Em geral, aos sábados, logo depois do meio-dia, Korionov vinha pronunciar uma conferência sobre a situação internacional. Então, além dos alunos, compareciam e sentavam-se ao nosso lado o diretor da escola, os tradutores de folga e os outros funcionários a ser de certa categoria, com a só exceção daqueles mais subalternos, isto é, dos camaradas menos iguais. Eles iam à sala não só, ao que suponho, para serem vistos pelo príncipe, nem tampouco por ser quase uma obrigação sua presença, mas pelo interesse que realmente despertava o conferencista. Durante 2, 3 horas, Korionov apresentava fatos, argumentos e números com uma clareza de um grande expositor, seguro, firme, fluente, como se lesse um tratado. Só muito excepcionalmente apelava para uma nota ou para uma citação do livro, que já trazia com a página dobrada no local exato. Terminada a explanação, cujos pontos principais analisava em profundidade, submetia-se a perguntas, e logo, erguendo o rosto com ar fidalgo e começando a marchar de uma ponta a outra da sala, em sentido lateral, as mãos entrelaçadas por trás das costas, dava uma explicação cabal, com a mesma precisão, a mesma clareza e a mesma profundidade de sempre. Mais ainda, respondia com franqueza a muitas questões delicadas, fazendo inclusive certas revelações.
Certa vez, para ilustrar sua resposta à pergunta formulada por um de nós, contou o episódio ocorrido num banquete na Alemanha Ocidental, em que participaram somente generais americanos e alemães, e do qual se havia inteirado os serviços secretos soviéticos. De outra feita, revelou-nos os termos de um telegrama inédito e muito cordial, passado por Churchill a Malenkov em plena Guerra Fria, e que, segundo dizia ele, tinha sido ditado pelo medo, porquanto a União Soviética acabara de exibir nos céus de Moscou, nas festas do 1º de maio, um bombardeiro capaz de transportar bombas de hidrogênio, quando as potências ocidentais ainda não tinham conseguido fabricar um avião para aquele fim. De outra vez ainda, deu-nos a entender muito claramente que o comunismo poderia chegar aos Estados Unidos levado de fora e pela força, na medida em que o campo socialista se fosse fortalecendo, ao mesmo tempo em que se debilitasse o campo imperialista. Então o cerco capitalista à União Soviética seria substituído pelo cerco socialista aos Estados Unidos. E chegaria o momento em que o mundo capitalista, ou capitularia ante a um ultimátum, ou seria derrotado pela força das armas do campo socialista. Ele era, sem dúvida, um tanto barricoto, mas de qualquer modo, suas revelações, suas ideias, exorbitando as fórmulas consagradas, tal como a revolução não se exporta, como diz o camarada Stalin, tinham para nós um sabor especial. Até mesmo o seu senso de humor era diferente, menos enquadrado na bitola humorística dos dirigentes comunistas normais. Mas esse homem, com tais qualidades, possuía também uma visão estreita de certas coisas. Sua concepção totalitária da vida não admitia que as pessoas pudessem usar a liberdade de escolha, a faculdade de discernir politicamente. Por isso ficou alarmado quando soube que um de nós, altas horas da noite, saltávamos da cama para ligar o rádio baixinho e escutar estações estrangeiras. Às vezes tão só para ouvir um samba, um foxe ou um noticiário da Rádio Nacional do Brasil, que em certos dias conseguíamos captar. Kurionov achava isso perigoso, porque assim poderíamos insensivelmente deixar-nos de empregar pela solerte propaganda do imperialismo. Daí que, não raro, o diretor saísse de sua casa em pijama a 10 horas para ver se estávamos ouvindo o rádio. E quando nos pilhava em flagrante, fazia um sermão e nos mandava de volta ao berço. Ora, todos nós ali tínhamos vindo de um país ocidental, onde a propaganda capitalista se exercia a cada instante e pelos mais variados meios. E, no entanto, não nos impressionava, tanto assim que já havíamos feito a nossa escolha e optado pelo socialismo. Além disso, terminado o curso, voltaríamos para o Brasil, onde estaríamos novamente expostos a essa mesma propaganda. Isto era claro, evidentíssimo, mas o príncipe, com seus antolhos de ouro, não podiam enxergar essa coisa elementar. Tivemos outras oportunidades de nos contatar, de constatar que essa mesma limitação era comum a outros intelectuais soviéticos. O próprio diretor da escola nos deu um exemplo a respeito. Certa vez, conseguimos obter uma bola e, por um colega, organizamos 2 equipes de futebol. Ela foi batizada
de MiG-15 por um amigo, ex-sargento, que guardava naturalmente seus pendores militares. Os aviões MiG-15 estavam em moda, porque revelaram grandes qualidades na Guerra da Coreia. E aqui no Brasil, não constituía segredo para ninguém que esses aviões de caça, usados pelos coreanos do norte, eram fabricados e fornecidos pelos soviéticos. Mas quando Alexander Pavlovich viu desenhada com tinta num pequeno cartaz essa designação, que ele considerava um segredo de Estado, ficou fulo de raiva e nervoso, como se tivéssemos cometido uma grosseira provocação antissoviética. Mandou rasgar aquilo. Disse que a imprensa capitalista inventava coisas para evitar o armistício na Coreia, que estávamos deixando-nos levar pela propaganda do inimigo. Ensaiamos ainda uma explicação, mas tudo inútil. Não adiantava insistir. Então pudemos imaginar a tremenda desinformação do homem soviético. O mundo inteiro sabia. Nem era possível esconder que os aviões soviéticos MiG-15 combatiam nos céus da Coreia contra aviões americanos. Mas o homem soviético, leitor de uma imprensa que é apenas um boletim oficial, não sabia. Talvez ainda não fosse considerado adulto para saber de tais coisas. Como membro do Partido Comunista, Korionov tornara-se, do ponto de vista político, membro da classe operária soviética. O tratamento que usava era naturalmente o de camarada, e assim também era tratado. Mas os poderes que enfeixava nas mãos, a arrogância com que olhava para os de baixo, semicerrando os olhos e sempre se dirigindo a nós por cima de nossas cabeças. Tudo nele estava a indicar o homem de sangue azul, com seus brasões, seus títulos honoríficos e as vantagens materiais correspondentes à sua alteza. O PCUS possui em seu comitê central, como órgão auxiliar, uma seção estrangeira, como a possuem, de resto, todos os partidos comunistas importantes, notadamente os que estão no poder. Ela é dirigida por um membro do comitê central e tem especialistas nos assuntos de cada país do mundo, subdividindo-se em comissões que abarcam toda uma região, havendo ainda as subcomissões para certos países ou sub-regiões. O feudo do príncipe Korionov abrangia todo um continente, as 3 Américas. Era ele o chefe da comissão americana. Qualquer coisa relacionada com qualquer país americano, do norte, centro ou sul, estava sob sua jurisdição. Daí que nós, brasileiros, estivéssemos também sob a sua jurisdição. Mas entre nós e ele havia respeitável distância. Basta dizer que, sobre todos nós, quase 50 comunistas brasileiros, reinava um dos mais fiéis bajuladores do poder soviético, o dirigente José Souza. Ele adivinhava os pensamentos dos russos e excedia-se no zelo disciplinar. Aos soviéticos sempre escutava de cabeça baixa e abaixava tanto mais a cabeça quanto mais alto era o posto do seu interlocutor. Ao subir mais um degrau na hierarquia, defrontávamos o diretor da escola, ex-major do exército, professor de economia e política, um siberiano, forte e grosseiro, apesar de toda a disposição de se fazer simpático. Seu maior sonho, sua ambição de poder mais alta, ao menos por aquela época, era ser como Sivolobov.
Notei isso certa vez em que fomos lhe pedir uma modificação no horário das aulas. Ele deixou então extravasar a sua inveja, dizendo: não depende de mim, pois vai mexer com todos os professores. Só o camarada Sivolobov pode fazer isso. E abrindo os braços num gesto amplo, suspirou. O camarada Sivolobov é grande. Eu sou pequena. Ele é importante. Eu sou apenas o diretor da escola. Não é preciso frisar que entre José e o diretor existia, em certas circunstâncias, outro degrau intermediário e ocasional: o tradutor. Eram 3 tradutores de espanhol, 2 jovens que acabavam de sair da faculdade e um espanhol que residia em Moscou. Todos eles funcionavam exclusivamente nessa escola. Nas raras vezes em que nos foi permitido ir à cidade, a um teatro, a um museu ou ao metrô, íamos em grupos sob o comando dos tradutores, inclusive no grupo de que participava Souza. O chefe não era ele. Souza, secretário do mais importante Partido Comunista das Américas. Era o fedelho que servia de tradutor. Não por acaso, nas vésperas de nossa partida do Brasil, Diógenes Arruda, que foi mestre de Souza em matéria de bajulação aos soviéticos, advertiu-nos sobre os méritos dos garis de Moscou e sobre a nossa insignificância. Bem, mas o diretor da escola, depois do diretor da escola vinha Sivolobov, homem que de Moscou telecomandava o PCB e de quem tratamos especialmente em outro capítulo. E acima de todos, o príncipe Korionov. A rigor, e parodiando o personagem do Fontamara de Silone, poderíamos figurar esse quadro hierárquico assim. Primeiro, manda Korionov, que é o vice-rei das 3 Américas. Depois, Sivolobov, que é o governador-geral do Brasil e de outras regiões sul-americanas. Depois, Alexander Pavlovich, que é o diretor da escola. Depois, os professores, que encarnam e nos inculcam os dogmas stalinistas. Depois, os tradutores, correia de transmissão entre a sabedoria socialista e a nossa ignorância semicolonial. Depois, o gari soviético, que revolucionariamente limpa a neve da frente da escola. Depois, ninguém. Depois, ninguém. Depois, ainda ninguém. E depois, o secretário do Comitê Central do PCB, José Souza. O príncipe tinha seus áulicos, vale dizer, seus auxiliares imediatos. Todos muito obedientes e disciplinados, mas nem todos serviço. Para a América Latina havia 3, Sivolobov, Yermolayev e M.V. Danilievich, uma mulher. Depois, por motivo de doença de um deles, ficaram somente 2. Com Sivolobov tive bastante contato e pude sentir quão repugnante era o servilismo com que ele se portava ante ao príncipe. O mesmo, entretanto, não se podia dizer de Yermolayev. E quanto a M.V. Danilievich, não a conheci pessoalmente. Convém esclarecer que o príncipe, não podendo dominar toda a imensidão do seu feudo, especializou-se em Estados Unidos. Mesmo assim, possuía um auxiliar também especializado em assuntos naquele país,
um jovem alto e moreno, que falava bastante bem o inglês, a quem conheci, casualmente, em Moscou, num encontro em que participou o dirigente comunista americano Irving Potash. Nota de rodapé sobre Potash. O governo americano expulsou-o do país, a pretexto de ser estrangeiro. Explica-se. Potash nascera na Polônia, mas desde criança residia nos Estados Unidos, onde trabalhou, estudou e combateu ao lado dos trabalhadores americanos. Depois foi preso e expulso dos Estados Unidos, aonde retornou clandestinamente em 1957, sendo novamente preso. Chamou-me a atenção o fato de que, apesar de toda a importância que os dirigentes soviéticos concedem aos Estados Unidos, foi através de um funcionário, sem maior destaque, que Korionov se dirigiu a um membro do Comitê Central do PC americano. É que um príncipe soviético só se digna tratar diretamente com outro príncipe. Meus colegas de curso hão de ter notado que Korionov, sequer por curiosidade, jamais se dirigiu individualmente a qualquer um de nós. Quando se dignava falar conosco fora das conferências, fazia perguntas ao coletivo e em geral, jamais a qualquer um de nós em particular. O que acham vocês do cinema em cores soviético? Melhor ou pior que o americano? Um do grupo tomava iniciativa e respondia, acompanhado por um coro de sussurros aprovativos, que o soviético era muito melhor. E o príncipe, sem se emocionar com o conteúdo da resposta, que já esperava, fazia outra pergunta semelhante. Nisso consistia o seu contato mais íntimo com a massa dos súditos latino-americanos. Em julho de 1956, encontrei-me em Moscou com Arruda. Ele estivera no famoso congresso anti-stalinista, chefiando a delegação brasileira e partira para a China, onde se demorou longamente. De lá, ao saber que Cominform fora dissolvido, telegrafou-me para esperá-lo na capital soviética, aonde por fim, após 2 meses de enervante espera, fui ter com ele. O homem estava encantado com a China e os arrufos com os soviéticos. E em arrufos com os soviéticos. Como tantos outros delegados estrangeiros ao 20º Congresso, somente na China é que veio a saber da existência do relatório secreto de Khrushchev e conhecer alguns pontos neles contidos. Irritado com isso, e percebendo que a situação se estava modificando, Arruda resolveu mudar também e de modo radical. Passou a salientar todas as mazelas do estilo de vida soviético e chegava a falar asperamente com Sivolobov. Na União Soviética daqueles dias, o ambiente era de confusão e insegurança. Ninguém entendia, ninguém podia prever o que aconteceria no dia seguinte. Falava-se em modificações profundas e os burocratas ligados à situação do partido, indiretamente vinculados a todos os crimes e abusos denunciados no Congresso do partido, poderiam cair e ser substituídos por outros. Talvez é por isso que Sivolobov tolerava as impertinências de Arruda. Pois até que os mais altos dirigentes soviéticos não eram vítimas, então, de tais impertinências? Basta lembrar o exemplo de Furtsieva, uma das mais altas dirigentes comunistas soviéticas, membro do Comitê Central do PCUS, ao visitar a fábrica de automóveis que levava outrora o nome de Stalin, Zavoda Imene Stalina, donde a sigla ZIS, marca dos carros que lá foram feitos. Ali dirigiu a palavra aos operários, declarando que agora todos podiam falar francamente, que os tempos do terror stalinista pertenciam ao passado
E um velho operário pediu licença para fazer uma pergunta, mas temia ser indiscreto. Ela o estimulou. O que se necessitava era de franqueza. Então perguntou quanto ganhava ela. Houve um silêncio. Depois a resposta embaraçada, contrafeita. 18.000 rublos. O operário voltou à carga. E a companheira pode explicar-me em que consegue gastar tanto dinheiro? Quando eu, um velho operário, com muitos filhos, ganho apenas 1.000 rublos? Havia pequenas explosões nas reuniões das fábricas, nos meios universitários, entre os escritores, por toda parte. Essas notícias filtravam-se, corriam, penetravam até a casa em que estávamos. Em uma tarde, deitado de costas na cama, limpando as unhas com um canivete, Arruda desfiou diante de mim seu rosário de queixas contra os burocratas soviéticos. Comparava-os aos chineses para mostrar a diferença. Contou-me, impando de orgulho, que tinha sido recebido juntamente com a delegação comunista latino-americana por Mao Tse-tung, o qual conversara 2 horas com eles. E ainda perguntaram se queriam conversar mais. Na União Soviética, entretanto, não tinha nunca a honra, dizia ele, de ser recebido nem pelo mais obscuro membro do Comitê Central. Todos os assuntos eram resolvidos com Sivolobov, o qual, na sua opinião mais recente, tinha menos capacidade que qualquer secretário do Comitê Distrital do PCB. A suprema honra lhe era concedida apenas sob a forma de uma breve conversa com Korionov. Como já salientei, Korionov é um intelectual brilhante, mas para Arruda, que sempre invejou e detestou os intelectuais, Korionov não representava a almejada honraria, posto que não era membro do Comitê Central. Nota de rodapé sobre Comitê Central. Os comunistas do mundo inteiro sempre dirigiram olhares de respeito e admiração para o CC do PCUS, como se fossem realmente aquele aerópago de que falou Stalin em sua entrevista com Emil Ludwig, isto é, uma assembleia de sábios e heróis, dos melhores e mais competentes filhos do povo soviético. Hoje, para se ter a impressão diferente, basta ler o que Bulganin disse a Stalin e que Khrushchev disse a Bulganin. Em suma, o que eles próprios dizem uns aos outros. De minha parte, referi-lhe numerosos fatos que confirmavam o desprezo dos dirigentes soviéticos por seus colegas de outros partidos comunistas. Agora, Arruda passava a ofensiva e ante o próprio Korionov, com uma coragem que não iria perdurar muito. Atacava acerbamente os burocratas russos, citando fatos relacionados com a agência noticiosa soviética, a TASS. Por sua vez, o príncipe apresentava-se inteiramente mudado. A primeira vez que apareceu na casa em que nos encontrávamos, tratou-me com muita amabilidade e até veio sem gravata. Sim, estava sem gravata, o paletó desabotoado, sorrindo com frequência, e sem aquele ar de nojo que parecia sentir quando sorria. E Arruda, ferino, em cima dele. Pouco antes de nossa partida, no entanto, parece que a direção do PCUS decidira arregaçar as mangas para enfrentar a situação. Eu vi de novo Korionov, solene e tonitruante, falando dos ataques que, segundo ele, estavam sendo feitos à União Soviética pela imprensa de Varsóvia, especialmente por um jornal judeu comunista. Já avisamos a eles que não vamos tolerar isso, informou Korionov. Também contou que Bulganin
tinha sido censurado pelo secretariado do PCOS por haver perpetrado certos exageros políticos, empregando um adjetivo demasiadamente ecomiástico, leninista, quando, dias antes, na recepção oferecida em Moscou ao Marechal Tito, levantaram um brinde nestes termos: ao leninista camarada Tito! Apesar de tudo, Korionov foi jantar conosco na véspera de nossa partida, com Sivo Lobov e Yermolaev. E bebeu, contou anedotas, riu sem nojo, brindou a nossa saúde e a vitória do glorioso e heróico Partido Comunista Brasileiro. O jantar teve início tarde e se prolongou pela madrugada. Depois, rumamos para o aeroporto, e eis que ele nos acompanhou até lá, e ainda subiu a passarela do avião para abraçar afetuosamente a Ruda. Quanto a mim, limitou-se, é verdade, a me apertar a mão de modo fraternal e caloroso. Mas eu já conhecia o ritual da hierarquia burocrática, e não estranhei. A despeito de todas as confusões do momento, era claro que a Ruda continuava sendo mais igual do que eu.